Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Fala com o irmão que está ao seu lado assim: Deus quer sempre te dar o melhor. Quem acredita nessa verdade aí? E é uma verdade mesmo, ele sempre te dá o melhor, tá? O melhor é o melhor. Amém? E aí, a gente ministrando hoje pela manhã, claro que você vai lá no YouTube, vai dar uma olhadinha lá na palavra de hoje, mas nós devemos aperfeiçoar os dons que Deus nos deu, multiplicar os talentos, é ou não é verdade? E melhorar o nosso caráter a cada dia, para que possamos servir a Deus como Ele deseja, e aí nós vamos ser muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas é preciso nós funcionarmos no dom que Ele nos dá. É só uma palhinha para vocês. Como é que é funcionar no dom que Ele nos dá? Deus te deu um dom. A cada ser humano na face da terra, Deus dá um dom e distribui talento. O problema é que, às vezes, nós largamos os dons que Deus nos deu por não acreditarmos naquilo que pulsa no nosso coração, que o Espírito Santo está nos impulsionando, para funcionar onde nossos olhos nos levam, e não aonde Deus nos leva. Porque a gente vê o resultado na vida dos outros, quer ir naquele resultado. Quem está entendendo bem aqui? Amém? E não naquilo que Deus coloca no teu coração. Né? Então, se você quiser mais detalhes sobre isso, vá lá na pregação de hoje pela manhã, assiste em nome de Jesus. Fala com o irmão que está, como descobrir os dons que Deus te deu. Amém? Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Amado, culto de primícias. Quem pode dar um glória a Deus aí? Amém. Abra a palavra de Deus em Provérbios capítulo 3. Versículo 9. Versículo 9, uma determinação. O versículo 10 fala sobre os benefícios da obediência dessa determinação. Amém? Porque toda bênção tem uma contrapartida. Todo cumprimento da promessa requer alguma coisa, alguma atitude nossa. Quem achou, diga amém? Está ali já? Beleza? Olha o que diz aí. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Versículo 10. Eles te encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quem acredita nessa promessa de Deus aí? Feche os teus olhos, curve sua cabeça, olhe comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer por estarmos aqui com o teu povo. Mais uma vez, Senhor, te pedir que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, a fim de alcançarmos corações sábios e sermos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Ali na frente, ali tem uma mesa, né, que foi feita. E vai para a salinha, vai ser benção a salinha, não vai? A primícia ali, a primícia ali. A salinha vai ser benção, fica tranquilo. Glória a Deus. Amém, aleluia, né? Calma que vai dar certo. Parece que vai por, né? Uma coisa terrível, né? Chega lá e vai ficar feliz, vai ficar feliz. E na mesa ali nós temos um simbolismo, né? Tem vários frutos ali, né? Não, são frutos mesmo, aquilo não é simbolismo, não, mas simbolismo com aquilo, né, que a Bíblia nos manda. Então ali nós temos ali feijão, tem arroz, tem uva, tem mais o quê? Melancia. A melancia eu vi que a metade foi para ali, a outra metade foi para o chão na hora que estavam partindo, mas a gente ainda comeu um pedaço, ficou na mesa, glória a Deus, para não desperdiçar nada. Porque, na realidade, né, quando Moisés deu essa palavra, né, Deus falou com Moisés, e lá em Êxodo, logo em Êxodo, depois no Levítico ele repete, que o povo de Israel deveria trazer os primeiros frutos, ou seja, as primícias da força do trabalho das mãos deles, né, os primeiros frutos, isso significa primícias, são os primeiros frutos das minhas e das suas mãos. Amém? A finalidade principal é o seguinte, era que o povo reconhecesse Deus como fonte de tudo que eles tinham. Entendeu bem aqui?
Porque Deus precisa de melancia, gente? Hein? Deus precisa de banana? De maçã? De arroz, de feijão? Não, gente, pelo amor de Deus, claro que não. Mas então nós devemos entender a finalidade principal disso, tá? Era reconhecer que toda a abundância, toda a prosperidade que o povo viria a ter, deveria vir vinha das mãos do Senhor. Eles tinham que reconhecer isso. Interessante que isso foi dado antes deles estarem na Terra Prometida. Entendeu? Porque Deus, quando faz uma promessa para você, Ele garante a tua vitória. Quando Ele fala que você vai fazer uma coisa, mesmo que você não tenha aquilo na mão, pode ter certeza que vai vir para a tua mão. Estou sendo claro aqui, o povo não estava, sabe, na saída ali da terra, né, do Egito, daí atravessar o deserto. Deus falou, dá logo essa mensagem para eles, para que eles possam entender que aquilo que eu prometi eu cumpro. Então, a ideia era justamente essas primícias, né? É que eu e você, e o povo todo de Deus, deve colocar sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida. E por que isso? Porque Deus é vaidoso? Porque Deus é capricho na parte dele? Deus é excêntrico? Não, a Bíblia não mostra isso. E eu vou mostrar aqui para vocês na palavra que não é assim que funciona. Quando ele fala isso, é para o povo não se apartar dele. Por quê? Porque Deus é a fonte da nossa vida. Quem é a fonte da nossa vida? Deus. E se você se afasta da fonte da vida, você vai para onde? Para a morte. Deus é a fonte de luz. Se afasta da luz, você vai para onde? Trevas. Então, o que são as trevas na realidade? A ausência de luz. Se a fonte de luz é Deus, se eu me afastar de Deus, eu vou para onde? Para as trevas. Então, fala com o irmão que está certo, nunca se afaste de Deus, porque Ele é sua fonte de vida, de alegria e de luz. Amém? Então, quando o Senhor fala isso, manda Moisés, esse povo precisa me honrar. Por quê? Porque se eles se afastarem de mim, sabe, seguindo seus próprios caminhos, eles vão perecer. É a mesma coisa, né? Já falei isso aqui antes, é uma analogia até legal. O peixinho está dentro da água. E ele vive bem dentro da água. Não vive bem dentro da água? Respira, nada, come, bebe tudo. Aí, de repente, ele fala, não, eu quero sair da água, que eu quero agora... Tem tanta gente andando na terra lá, eu quero andar na terra também. O que vai acontecer com esse peixinho? Hã? Vai o quê? Aí, digamos que a água fala assim, não faz isso, meu filho. Se fizer, vai dar errado. Ou um outro peixe mais experiente, eu já tentei sair, deu ruim. Quem entendeu bem aqui? Não faça isso, não, sabe, porque a água é a fonte de vida para o peixinho. A mesma coisa Deus. Ele não vai condenar você à morte. Nós é que nos afastamos de Deus, vamos para onde? Para a morte. Porque quem é a vida? É Deus. Amém, amado? Então não existe vida sem Deus. Não existe vida sem quem? Sem Deus. E quando nós priorizamos alguma coisa, é porque o nosso coração está naquela coisa. Por isso que o Senhor Jesus ele fala, olha só, cuidado para não colocar o coração de vocês em determinados tesouros, porque aquele tesouro, a gente sempre volta essa mesma tecla aqui, ele vai aprisionar teu coração, porque se você coloca o coração naquilo, aquilo vai te aprisionar e você vai ficar agarrado naquilo, e se não for fonte de vida, você vai se dar mal. Então, por isso, o Senhor sempre prioriza o seguinte, eu sou a vida. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem, fora dele não há o quê? Vida. Então, o nosso coração tem que priorizar sempre quem? Deus. Às vezes nós priorizamos, tem pessoas que priorizam o trabalho, tem ou não tem? Legal, eu acho que a pessoa tem que ser dedicada, né? Tem que ser diligente, tem que ser trabalhadora, e tem mesmo. Tem que honrar o Senhor aonde você estiver, como você estiver. Mas se o teu coração, o problema todo é o coração, se o teu coração estiver mais no teu trabalho do que em Deus, vai dar ruim. Estou sendo claro aqui, gente? Então, quando o Senhor lhe pede ali, ó, ele fala com o povo para trazer os primeiros frutos. Isso não é dízimo. Isso não é uma oferta simples, são os primeiros frutos. O que significa o primeiro fruto? Ali, em toda a Bíblia, nós vamos falar aqui, toda ela mostra que nós devemos, em primeiro lugar, colocar Deus no nosso coração.
O próprio Senhor, ele fala para Jeremias, manda Jeremias falar para o povo que estava indo pelo cativeiro, estava mal, estava lá arrebentado. E ele fala assim, Jeremias, esse povo está indo para o cativeiro, está mal. Me deixou, por isso eles estão indo para lá, para poder serem purificados. Porém, eles me acharão quando me buscarem de quê? Todo o coração. Buscarem Deus em primeiro lugar. E busca Deus em primeiro lugar não é, como diz, capricho de Deus, é para que eles venham ser abençoados. Para que eles encontrem refrigério para a alma deles. Não é sobre Deus, nesse caso não é sobre Deus, é sobre a minha vida e a sua. É uma questão de inteligência. Estou sendo claro aqui, gente? É uma questão de quê? De inteligência. E aí, mais na frente, você repara bem que o Senhor Jesus, olha o que ele fala, com relação a Deus. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Sempre Deus quer o primeiro da nossa vida. É ou não é verdade? Quando nos 10 mandamentos, qual é o primeiro grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro grande mandamento. Então, olha só como é que Deus pede sempre o quê? O primeiro. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, se você não buscar Deus em primeiro lugar, você não o achará. É simples assim. Não tem negociação. Você vê que no Antigo Testamento fala isso. Jesus repete isso. Amém? O primeiro grande mandamento fala isso. E o próprio Senhor Jesus, lá em Apocalipse, para poder, olha o que ele fala. Até o nosso amor. Ele diz assim, ó, eu tenho contra a igreja de Éfeso, que trabalha muito, uma igreja que prosperou, não negou meu nome, mas que deixou o quê? Primeiro amor. Fala comigo, o primeiro tem que ser para Deus. Para servir ao Senhor Jesus, para ser discípulo dele, o que ele fala? Aquele que amar mais, tá? Em Lucas fala isso, aquele que amar mais, pai, mãe, irmão, a própria vida, isso, aquilo, não pode ser meu discípulo, não pode me seguir. Alguém, talvez as pessoas pensam assim, eu já vi pessoas falando assim, não, pastor, mas, poxa, mas e a minha família, não é em primeiro lugar? E a minha esposa, meu esposo, meu pai, minha mãe? Você não teria nada disso se não fosse Deus, de ser bobo. Estou sendo claro aqui, gente? Fala que o irmão que está falando assim, mais uma, me ajuda aí, raciocina que não dói. Deu para entender bem aqui, gente? Amém? É uma questão de inteligência, não é nem uma questão de... sabe, o inteligente, o ego dele joga o ego fora. Sabia disso? O ego, a vaidade? Eu vou jogar fora o ego porque eu preciso me dar bem. É ou não é verdade? Amém? Quem quer se dar bem com Deus na vida aí? Então não tem outra opção, gente. Não tem outra opção. Ah, mas eu acho que essas regras que Deus deixou, Jesus deixou, Moisés deixou, Paulo deixou, não são muito boas. Né? Igual eu já falei aqui. Legal, então vive segundo as suas regras. Acabou. Não segue Jesus, meu Deus. É simples assim. Concorda comigo, gente? Tem gente que chega para mim e vai falar, mas pastor, é assim. Eu falo, a Bíblia diz, mas você vai se quiser, meu filho. Eu vou ficar discutindo com os outros? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Eu estou aqui para apresentar Jesus e conduzir vocês a Jesus Cristo. A minha função é ajudar na edificação da igreja e aperfeiçoamento dos santos. Minha função é essa. E eu só posso fazer isso como? Com meus conceitos? Com minhas ideias? Não, só posso fazer isso com a palavra de Deus, porque Ele é que é perfeito. Amém? Igual Jesus fala assim, aperfeiçoa-os na verdade. Opa, e ele diz, a tua palavra é a verdade. Não é a minha, não é de ninguém, de filósofo, de doutor, de mestre, nada disso. É de quem? É a palavra de Deus. Toda ela, a palavra de Deus é a verdade absoluta sobre a nossa vida. Ah, mas pastor, a verdade não é relativa? Não, relativa é a minha fuça, a sua. Né? Porque hoje eu estou com a cara boa, amanhã eu estou com a cara ruim. É ou não é verdade? Isso que é relativo. Não, quando diz respeito à palavra de Deus, não tem relativização. Deu para entender bem aqui? É ou não é? Que às vezes eu posso estar um dia alegre, um dia estar triste, outro dia estar, né? Está zangado. Não, mas a palavra é uma só, meu irmão. Em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus aí, amém? É ou não é? Não é? Não, tem tanta gente que... Não, eu não posso negociar com Deus com relação à verdade. Porque... Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui.
Às vezes eu paro para pensar e eu, às vezes, me acho pequeno. Mas quando eu penso mais um pouco, eu acho que eu sou menor do que eu estava pensando. Entendeu bem? E quando eu paro pensar em algumas certezas que eu tenho, eu faço assim, meu Deus, eu não sei nada. Entendeu? Amém? Aí a pessoa, pastor, por que o senhor não come? É sangue, aquele negócio que faz, como é que é? Chouriço, por que o senhor não come? Eu não como, eu não tenho explicação. A explicação que eu dou é que em Atos 15 diz que eu não devo comer sangue. E acabou, a Bíblia mandou, acabou. Ah, mas não era no Antigo Testamento? Não, a igreja, o concílio, né, o primeiro concílio da igreja, que está lá em Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: prostituição, carne sufocada, sangue, idolatria, pronto. Eu não vou fazer porque está escrito para não fazer. Estou sendo claro aqui? Porque se eu escolher na Bíblia aquilo que eu devo fazer, eu não acredito na palavra de Deus, eu estou acreditando em mim. Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Então eu tenho que jogar meu ego fora, até porque o ego não serve para nada, só serve para derrubar a gente. Não é verdade? Amém? Então eu tenho que, por isso Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Aquele que não tem muita coisa no coração. Na realidade, não deve ter nada quando chega diante de Deus. Amém? Eu gosto muito quando Moisés, príncipe do Egito, você sabe muito bem, né? E ele repreende lá os irmãos dele quando estavam brigando, né? Os dois escravos. E aí, no outro dia, né, ele chega para poder... Não, primeiro ele defende um escravo que está apanhando, aí mata um egípcio. Devia ser forte, né? Treinado, né? Príncipe. E aí, quando ele vai repreender os dois irmãos, fala, vai querendo nos matar também, igual matou. Então, Moisés, ele pensava que dava para libertar o povo com a força dele, com a capacidade dele. E ele era inteligente? Era capaz? Era. Tanto que foi um dos maiores legisladores da história da humanidade. Só que quando Deus permite que ele vá para o deserto, ele fica andando para lá e para cá, né? Vai para a casa de Jetro, o sogro dele, aí chega lá, vai apacentar as ovelhas do sogro, você sabe da história, né? E aí, quando ele vê aquela sarça ardendo, 40 anos depois, no deserto, sem nada, sem ninguém, já tinha até esquecido do Egito, quem entendeu bem aqui? Totalmente arrebentado, totalmente vazio, ele chega para falar com Deus, e aí ele chega para ver aquela sarça que pegava fogo, não parava de queimar. Quando ele chega perto, né? O que a voz fala com ele? Tira o quê? Tira o quê? Tem gente que fala assim, desce do salto. Não tem? Deus manda tirar a sandália bem rasteirinha, que tu ainda está alto demais para falar com Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Fala com o irmão que está falando, ou você chega sem nada diante de Deus, ou então não vai chegar. Amém? Se render aos pés de Jesus é se render mesmo. Rendição é total. Abrir mão das minhas vontades, dos meus porquês. Deu para entender bem? Para ser salvo. Até porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e eu não sou nada. Como eu disse, é uma questão de inteligência. A fé, ela é inteligente, tá? Que ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. É um dom de Deus. E o nosso culto a Deus, como Paulo diz, tem que ser apresentado como um culto o quê? Racional. Amém? Glória a Deus? Amém? Então é muito importante a gente entender isso. Então, quando o Senhor fala, eu quero ser o primeiro lugar na tua vida. Eu preciso ser o primeiro lugar da tua vida. Né? Quando nós chegamos, ele diz, honra o Senhor, né? Com as primícias, né? É para que o nosso coração venha estar em primeiro lugar com Deus, não só naquilo que nós ganhamos, mas o Senhor Jesus fala até com a nossa própria vida, o nosso amor, a nossa dedicação. Toda a nossa vida tem que ser dedicada em primeiro lugar para quem? A Deus. Depois Ele nos deixa desfrutar de tudo. Como eu disse, não é um capricho. Deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui. Deus, Ele fala que abençoa as pessoas, né? Tem gente que pensa assim. Eu também já pensei, porque às vezes muitos irmãos falam isso, né? E às vezes a gente, né, que veio da Assembleia, né? Nós somos uma Assembleia, aí os irmãos, né? A paz do Senhor Jesus, amado, né? Igual a gente faz aqui, e aí fala,
né? Essa semana foi abençoado porque fulano me consegui isso, consegui aquilo. Ou então fala assim, não, eu vou abençoar fulano com recurso, com ajuda, com a cesta básica, com dinheiro. Gente, isso não é bênção não, gente. Tem que tirar isso da nossa cabeça. Deus, ele fala o seguinte, lá em Levítico, Deuteronômio, né? Vou ler ali para vocês. Ele fala o seguinte, ó, quando nós socorremos o pobre, a viúva e necessitado, naquilo que lhes basta, para aquilo que eles precisam, quando eles batem na nossa porta, é determinação de Deus, tá? Ele fala assim, por essa causa eu vou abençoar vocês. Então, quando eu me disponibilizo a ajudar alguém, eu é que sou abençoado. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? A gente comete um erro grotesco achando que está abençoando alguém. Não. Não, Jesus fala que mais bem-aventurado é o quê? Dado que receber. Estou sendo claro aqui, gente? Então, quando a gente ajuda alguém, um necessitado, um pobre, isso está na... Vamos olhar, abre comigo aí na palavra, deixa eu ver se eu anotei aqui. Se não anotei, a gente procura, que vocês tem um pessoal que está fazendo teologia aí, que eles vão me ajudar aí. Amém? Diz aqui, olha essa coisa maravilhosa. Olha aqui. Em Levítico 15:10. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno. Olha só. Quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a obra das tuas mãos. Tudo que você põe em tuas mãos. Deu para entender bem aqui? Isso está falando do pobre, do necessitado, lá atrás, é muita coisa. Deu para entender bem? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Pelo fato de eu ajudar a socorrer, eu sou abençoado. Por essa causa o Senhor me abençoa. Em Deuteronômio 24:19 diz assim, ó, quando no teu campo colheres a tua colheita, esqueceres um molho no campo, não tomarás a torná-lo para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das suas mãos. Deu para entender bem aqui, gente? Amém? Então, quando nós damos, quem é abençoado? Quem é abençoado? Nós. Você imagina bem Abraão. Eu imagino, por exemplo, vou ser sincero com vocês aqui. As pessoas falam, Abraão, deu uns mole aqui, deu uns mole ali. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, cuidado quando tu falar de um amigo de Deus, tá? Mole fica dando tu quando fala besteira. O próprio Senhor Jesus fala, Abraão se alegrou em ver meu dia. E muitos virão do ocidente e do oriente e sentarão à mesa com Abraão. Então, Abraão, ele é o chefe da mesa que vai receber a gente. Amém? Fala com a pessoa, pede perdão aí quando tu falou besteira ou pensou besteira dele. Tá? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. A Bíblia diz que nós nos tornamos amigos de Deus por causa de Jesus Cristo. Que nós éramos inimigos separados de Deus. É ou não é verdade? Não é isso? Por causa de quem? De Jesus Cristo. Então, fala comigo assim, o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado e me transformou de inimigo para amigo de Deus. Amém? Agora, sabe o que a Bíblia fala de Abraão? Abraão creu em Deus. Isso quase 2000 anos antes de Jesus. Isso lhe foi imputado por justiça. E ele se tornou amigo de Deus. Estou sendo claro aqui? A Bíblia diz isso, não sei o que estou falando, não. Foi antes da lei. Entendeu? Hoje nós temos referência de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos profetas. Não, do próprio Abraão não tinha referência de ninguém. Uma terra totalmente idólatra, promíscua, cheia de problemas. É ou não é verdade? E ele ouviu a voz do Senhor, não, eu creio. Oh, meu Deus. Por isso é o pai da fé. Por isso o próprio Senhor Jesus fala, Abraão tem uma mesa e ele está lá para receber até quem, olha só, quem vem do ocidente e do oriente. E se tornam filhos de Abraão, não os da carne, mas os da promessa. Cadê os filhos da promessa de Deus aí, amém? Gálatas fala com uma clareza, sabe, tão maravilhosa que alegra o meu coração, sabe? Toda vez que eu leio o Gálatas, porque ele diz assim, ó, fala assim, que nós, pela fé em Jesus Cristo, somos herdeiros de Abraão. Deu para entender bem aqui, gente? Amém? Pela fé. Então, presta bem atenção. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, assim como Abraão fez, se eu quero ser abençoado como ele, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Amém? E tem que ser em primeiro lugar mesmo. A minha esposa é uma bênção, né? Tá, os filhos, netos.
Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu só tenho essas bênçãos porque Deus me permitiu ter. Se não me permitir, não tinha nada, gente. De ser bobo, fala que vai ser bobo. É ou não é verdade? É ou não é? Amém? Não tinha nada. É ou não é verdade? Glória a Deus. Então, olha só, é importante isso. Então, quando o diabo tentar colocar na nossa cabeça, sabe? Pô, acho que Deus é esse caprichoso, gente. Quer tudo. Gente, vamos ser sinceros. Deus, na realidade, não quer nada. Ele só fala isso para que nós sejamos abençoados. Por exemplo, o maior abençoa o menor, não é? Então, como é que a gente vai abençoar Deus de alguma forma? Não, vou fazer isso porque... Não vai mudar nada, ele vai continuar sendo Deus comigo ou semigo. Depois, não é? Amém? Amém? Continua ou não continua? Estou sendo claro. Tem gente que fala assim, pastor, não, mas nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos muito valiosos para Deus. É porque Ele dá valor. Não é porque nós temos, não, gente. Estou sendo claro aqui, gente? É porque Ele nos deu valor. Aqui eu vou falar a você por que Ele realmente, eu vejo aqui que Ele pede tudo. Ou seja, não é que Ele pede tudo, Ele pede para ser o primeiro lugar no nosso coração. Sabe por quê? Porque Ele primeiro colocou você no coração dEle. Pergunta, irmão, quem te deu a vida? Então a gente já nasce devendo. Aí eu fico imaginando, não, eu já estou no lucro, gente. Vou fazer 60 anos agora, já estou no lucro. Gente, já vivi pra caramba, quero viver mais 60, tá? Já estou no lucro. Se tiver com vigor, né? Mas já estou no lucro. Não é verdade? Fala como você está no lucro, tá ou não está? Você não pagou nada, não deu uma prata para nascer, é ou não é? É ou não é? Não fez nada para nascer e Deus te deu. Quem está feliz em estar vivo aí? Dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Se não tiver, é só falar com Ele, de repente, Ele é a nossa vida. Né? Mas você está no lucro, nós estamos no lucro. Então, presta, primeiro Ele nos deu a vida. Só isso já seria o bastante para nos pedir o quê? O primeiro lugar no nosso coração. Concorda comigo, gente? Amém? Só por ser a fonte de vida. É ou não é? Aí, sabe o que a gente faz com a vida que Ele nos deu? Joga na lata do lixo. Quando a gente peca. Aí pior. Que Ele fala assim, gente, vem cá, galera, eu quero o céu todo aqui comigo, os anjos, os arcanjos, querubins, serafim. Nós vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, nós fomos criados filhos e filhas de Deus. Aí a gente vai... Você já viu aquele filho, aquela filha que joga lama no nome da família? Hein? Fala, irmão, que está ao seu lado assim. Foi isso que a gente fez. Paulo diz que por nossa causa o nome do Senhor é blasfemado. Isso é teu filho, tua filha? Que vergonha. Fala, irmão, que vergonha, não é verdade? É ou não é, gente? Amém? Quer dizer, Ele deu a vida, nos fez perfeitos, maravilhosos, Ele ainda deu tudo. Ele não deu alguma coisa, vou botar na terra lá. Não, Ele fez a terra maravilhosa, linda, e ainda fez um jardim. Ainda fez o quê? Um jardim. Aí, quando fala que você tem que dar o primeiro lugar no coração, você ainda fica, tem tanta coisa para resolver. Não, gente, parece retardado, né? Mas não é. Não, ele fez a terra maravilhosa, aquela sem forma e vazia. Não, agora eu vou dar uma ornamentada na terra, né? Vou deixar ela toda maravilhosa, preparada direitinho. Agora eu vou fazer o homem, nossa imagem e semelhança. Olha lá, que maneirão. Adão, maneirão. É ou não é? Né? Agora eu vou fazer Eva, para ele não ficar sozinho. Um casal abençoado, perfeito, show de bola. E ainda colocou no jardim, no Éden. Olha só que coisa maravilhosa. É ou não é? Com tudo à disposição dele. Aí vai, o homem vacila, dá ouvido para o capeta. Fala para o irmão, toda vez que você dá ouvido para o diabo, aí você aborrece Deus. Porque você foi feito à imagem e semelhança.
Se nós somos filhos, toda vez que você fala alguma coisa para o filho que ele não faz errado, você fica feliz? Hein? Não, mas você vai repreender porque você tem ódio do filho? Porque você o quê? Ama. Ele ainda continua amando a gente. Com toda a lambança. Como é que pode um negócio desse? É ou não é verdade? Amém? E aí o que ele faz? Errou, vacilou, Deus santo, Criador dos céus e da terra, um pirralho, ainda peita a Deus, ainda joga a culpa em Deus por ter errado. Olha só. Foi isso que cada um fez. A mulher que tu me deu. É ou não é? A gente sabe da história. Tenta colocar a culpa em Deus. Presta bem atenção. Mesmo assim, Deus sacrifica um ser vivo para cobrir a lambança que ele fez. Quem entendeu bem aqui? Fala que o irmão está falando assim, ó. O Pai sacrifica muita coisa pela nossa vida. Está entendendo aqui o motivo pelo qual a gente tem que colocar ele em primeiro lugar? Porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou o quê? Primeiro. Agora, tudo bem, ele poderia fazer o seguinte, Adão vacilou, Eva também, eu vou apagar a memória deles do universo. Até nem do universo da Terra, né? Porque o universo nem faz noção de quem somos nós. É ou não é verdade? Tão grande que é. Vamos colocar assim, uma poeirinha, menos que uma poeirinha suspensa no ar, somos nós. E aí, ele poderia apagar a nossa memória. Vou apagar essa memória aqui deles aqui. Apagou a memória, ninguém vai lembrar de você, ninguém na vida, nem na eternidade. Estou sendo claro aqui? Mas ele, não posso fazer isso não, porque eu criei a minha imagem e semelhança. Ele vacila, mas é maneira porque quer falar o galho dele. E aí Deus vai e envia. Depois chama Abraão, envia ali para nos corrigir, para nos dar uma direção, nos acertar. Envia os profetas, envia homens lá em Hebreus capítulo 11, no finalzinho diz assim, homens dos quais o mundo não era digno de receber, para falar para mim e para você. Homem do quê? Isso é sério. Tem pessoas melhores do que eu. Quem está entendendo aqui? Estou falando. Amém? Tem pessoas que foram muito melhores do que você, que deram a vida para o evangelho chegar até você. Quem pode dar uma glória a Deus por isso e agradecer ao Senhor aí? Tá? Você imagina Samuel, gente. A Bíblia diz que ele não teve nada de errado na vida. Você imagina Daniel, também nada. Passou por 3 reinos, foi governador no meio da política, no meio daquele negócio, e não se corrompeu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? João Batista, o próprio Senhor Jesus fala dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que ele. Todos eles vieram aqui, pisaram aqui para o evangelho chegar até mim, até você. Olha como Deus prioriza você e eu. Estou sendo claro aqui, gente? Como Deus nos priorizou. E aí, como não tinha solução, mesmo ouvindo os profetas, mesmo ouvindo a lei, não tinha jeito, o que ele fez? Eu vou ter que me sacrificar por eles. Vou mostrar para eles o que é colocar alguém em primeiro lugar. Deus me colocou e você em primeiro lugar do que Jesus. Ele tornou Jesus em maldição para nos tornar bênção. Ele sacrificou Jesus para que nós fôssemos poupados. Estou sendo claro aqui, gente? Fala para o meu irmão, tá, e você ainda tem dificuldade em colocar Deus em primeiro lugar na vida? Nos seus talentos, nos seus dons que Ele te deu. Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Né? Nos deu a vida, jogamos a vida fora e falou, eu vou ter que dar um jeito de salvá-los. Porque eu os amo de tal maneira. Sabe o que é tal maneira? Não dá para dimensionar. Então, o meu relacionamento com Deus, ele não pode ser menor do que de tal maneira. Entendeu aqui, gente, essa mensagem? Amém? Porque o amor que vem de lá para cá é intenso. É infinito, então o amor que vai daqui para lá também tem que ser intenso. Aí faz a conexão perfeita e a vida vai fluir em você, através de você. Foi claro aqui, gente? Nunca deixe o diabo colocar mais na tua vida, na tua mente o seguinte, será que Deus é vaidoso, é caprichoso? Não. É porque o nosso relacionamento com Deus tem que ser intenso. Tem que ser total, porque Ele nos deu primeiro e Ele nos priorizou muito mais do que a própria vida. Jesus não teve por preciosa a própria vida para nos salvar e nos libertar.
Por isso que quando ele pede, olha, quem não deixa tudo por amor de mim não pode ser meu discípulo, porque ele deixou tudo por amor de mim, de você. Nós temos um rei que nunca pede aquilo que não deu. Estou sendo claro aqui? Os líderes aí não, manda os outros para guerra, para morrer no lugar dele. Ele não, ele foi e morreu primeiro. Estou sendo claro aqui, gente? Não é hipócrita, não é sem vergonha, não é safado. Quem entendeu bem aqui? Amém? É aquele que realmente tem amor de verdade por aqueles que ele resgatou. Então, em nome de Jesus Cristo, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Amém? Porque, na realidade, Ele é a fonte que dá alegria para a tua família, Ele sustenta você, sabe, no seu trabalho. Ele te dá, sabe, é muito importante, te dá dons, talentos, abre oportunidade, te dá paz, te dá gente, te dá salvação, perdão dos pecados. Deus te dá tudo. Tudo. Então, Ele não pode pedir nada do que tudo, menos do que tudo. Amém, amados? Quem entendeu bem aqui? Então, presta bem atenção. Se eu sou abençoado, quando eu socorro um pobre necessitado, um órfão, uma viúva, acolho um estrangeiro, quanto mais eu seria abençoado se eu honrar o Senhor com o meu coração. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Eu sou abençoado, porque eu socorro um pobre necessitado, quanto mais quando eu honro alguém. E Abraão sabia disso. Né, para a gente estar encerrando aqui. Quando a Bíblia diz que Abraão, ele voltou daquela guerra com aqueles reis que tinham sequestrado Ló, né? Ele levou 318 homens com ele, e teve a vitória, Deus deu a vitória dele, né, para ele contra vários reis, Deus que deu. Ele voltou e todo o espólio de guerra, ele fala assim, não quero nada não. Os reis de Sodoma e Gomorra falam assim, não, fica com tudo. Ele falou, não quero nada não, para não dizer que eu enriqueci as tuas custas. Eu só quero que você pague aquilo que os homens consumiram. Né? E detalhe, e de tudo aquilo que eu peguei, não bota a mão na parte do Senhor. Ele vai procurar alguém que servia a Deus, olha só, e esse alguém era Melquisedeque, rei de Salém. Quem entendeu bem aqui? E ele deposita aos pés de lá as primícias da guerra, e aí a Bíblia diz que Melquisedeque o abençoou. Então não confunda você dar alguma coisa com você ser abençoado. Bênção é espiritual. Coisas são coisas. Quem entendeu bem aqui? Amém? Glória a Deus, gente. Então nunca mais deixe alguém te enganar. Não vou abençoar fulano. Para com isso. Você vai dar e ajudar, por quê? Primeiro que é um mandamento. E segundo que você está de olho na bênção que Deus vai te dar. Amém? Seja esperto. Fala assim, seja inteligente. E Deus não precisa enganar Deus, não. Fala assim, Senhor, eu estou dando aqui porque eu sei que você vai me abençoar ali. Acabou. Deus não... Amém? Não precisa contar a história para Deus, não. Deus conhece meu coração e o teu. Glória a Deus. Se eu não sou bonzinho, não. Eu estou fazendo, se você está mandando, então dá tudo certo. Quem está entendendo bem aqui? Fala comigo assim, ó. Eu posso não ser muito bom de coração, mas eu preciso ser inteligente. É, gente. O próprio Jesus falou que bom só o Pai que está no céu. Então vamos parar de contar a história para Deus? Amém? Glória a Deus. Fala assim, vamos parar de contar a história? É ou não é verdade, né? Então ajuda, traz aí para a igreja, para poder distribuir lá para os irmãos, para a gente ajudar lá o sítio de recuperação, quem você puder, porque Deus te abençoou por causa disso, está escrito. E no dízimo e oferta, entrega, porque fala o seguinte, Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo o melhor para salvar almas, fazer a manutenção da tua casa, e eu estou sendo abençoado também. Amém? Quem entendeu aqui? Fala comigo assim, me ajuda, Jesus, a dar sempre o melhor, a ter o Senhor sempre em primeiro lugar, no meu coração, porque o Senhor deu tudo de bom e de melhor para a minha vida. Deus deu o melhor dele para você. Deus podia ter enviado um anjo, não é verdade? Amém? Podia ter enviado um anjo, não podia? Podia. Mas seja inteligente. Quando o povo vacila, Deus fala para Moisés assim, Moisés, vou enviar um anjo com vocês. Quem entendeu bem aqui? Nada contra os anjos, muito pelo contrário. Eles sempre estão aí para nos ajudar. Amém? Mas Moisés fala com Deus o seguinte, não, negativo. Não. Se o Senhor não for com a gente, eu não saio daqui.
Mas eu vou mandar ele contigo, que ele vai guardar, vai proteger vocês, irmãos poderosos. Senhor, não leva mal, mas eu não arredo o pé daqui. Mas és inteligente. Quem está entendendo bem aqui? Amém? E Deus falou, esse cara é bom, hein? É ou não é? Eu vou com eles. E Deus foi com o povo. Não abra mão de teu Espírito Santo na tua vida. Os anjos vão estar aí para te ajudar, para te socorrer. Quem entendeu bem aqui? São ministros que servem a nosso favor. Amém? Mas não abra mão de quem? Do próprio Jesus andando contigo. Amém, amado? Glória a Deus. Porque Ele é a garantia de você ser abençoado. Mas para que Ele esteja na minha vida, né, eu seja prioridade na vida dEle, Ele tem que ser prioridade na minha. Glória a Deus. Então coloca Ele em primeiro lugar em tudo. E você vai ver como as coisas continuam acontecendo de bênção para a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero, né, ser um ofertor, não dizimou ainda, né? Eu já fiz o meu Pix com a pastora hoje. E eu ia fazer uma oferta, né? Falei, pastora, vamos dar rapar o tacho aqui embora. Aí ela falou o seguinte, não, calma aí, eu tenho que fazer a minha aqui também. Aí eu falei com ela, como assim? Ela falou, eu vou deixar você ser abençoado sozinho. Inteligente, é ou não é? Amém? Então que Deus te abençoe, tá? Feche seus olhos nesse momento, curve sua cabeça, faz seu voto com Deus. Aquilo que Deus tocar no teu coração, não é eu que determino, não tem esse negócio de desafio, não sei o quê. Não, para com isso. Aqui é aquilo que Deus coloca no teu coração. Amém? Porque, bem aplicado, é na casa do Senhor. Aqui é uma boa terra, uma terra que manda leite e mel. Quem entendeu aqui? Aqui é a terra que abençoa a tua família, abençoa a tua vida emocional, espiritual, sentimental, em todos os níveis, tá? Em todos. Eu sei que Deus vai te abençoar de maneira rica e poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, para que você possa ser mais que vencedor em todos os níveis. Amém? Eu quero orar aqui por você, em nome de Jesus. Amém? Quero orar aqui por você, pela oferta que você vai fazer, ainda contigo, na tua mão, ou no banco, seja lá onde for, para que Deus possa, sabe, abençoar. Temos trabalhos em vários lugares. E se eu não oferto, Deus arranja outro para ofertar no meu lugar. Quem entendeu bem aqui? Mas como Ele quer me abençoar, ou seja, eu quero ser abençoado, eu que vou me colocar nessa brecha. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, amado. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Eu quero te louvar e te agradecer aqui pela vida do teu povo, Senhor. Diz tua palavra. E o Senhor Jesus estava ali olhando no gasofilácio, aqueles que depositavam, vendo aqueles que colocavam grandes quantidades. E o Senhor viu que aquele que deu de todo o coração, com alegria, aquele é que Deus ouviu e viu. Então, Pai, abençoa teus filhos nesse momento. Que, Senhor, não haja nenhum constrangimento ou necessidade na oferta do teu povo, mas que venham fazer com total alegria e reconhecimento através da tua palavra, pela fé que eles receberam. E naquilo que eles precisam, meu Pai, que eles necessitam no dia de hoje. Só venha mostrar para eles o poder, a força de saber honrar o Senhor. Quando nós honramos a Ti, o Senhor, sabe, abençoa de maneira rica e poderosa. Eu não tenho dúvida disso. Por isso, Pai, abençoa, multiplica as sementes da mão do Teu povo. Multiplica, Senhor. Abre oportunidades onde eles não enxergam. Conecta com pessoas, meu Deus e meu Pai. Livra de tropeços, meu Pai. Sabe, livra de enfermidades, meu Deus. E a tua palavra diz que por essa causa o Senhor nos abençoa. Isso é real. E Deus ama quem dá com alegria. Então continua abençoando teus filhos. E prospera a vida dos teus filhos em todos os níveis, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, antes de você vir. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, essa fé, ela tem um poder maravilhoso. Ela tem o poder de mover montanha, sabe? Mover montanha, mas move mesmo. Sabe, Deus traz à existência aquilo que não existe. Ele realiza sonhos, sabe? E é real isso. Então, quando vir aqui, fazer o teu depósito, ou mesmo, vou chamar você também para vir aqui à frente, que eu vou orar por você. Entenda uma coisa, acredita no poder da tua oferta. Quem entendeu bem aqui? Amém? Para que Deus te aceite.
Deus não vai aceitar a tua oferta, Ele vai aceitar você através da oferta. Entendeu a diferença aqui? Amém? Amém? É assim que funciona. Então, que Deus possa te abençoar. Não estou falando de quantidade não, gente. Pode ser 10 centavos, 20 centavos, não importa. Tem um testemunho de um rapaz, o Alexandre, né, lá de Nova Rocha. Até engraçado eu falo isso, porque ele já deu testemunho. E teve um dia que a gente teve uma palavra dessa, aí ele só tinha, acho que 20 centavos no bolso. Eu falei, meu Deus, estou com 20 centavos aqui. Desempregado, a esposa dele estava sustentando ele na época. Não tem vergonha de falar, senão que ele deu, né? Estava 2 anos desempregado. E aí, de repente, ele veio, né? Eu não sabia, que ninguém falou, ele veio chorando. Depois que ele deu testemunho, veio chorando, colocou ali. O carrinho dele só andava quebrando, né? Na rua, estava uma dificuldade. Gente, para honra e glória do Senhor Jesus, em pouco tempo depois ele estava com a empresa, a esposa dele com escritório próprio, uma casa de praia. Como aconteceu isso? Sei lá, gente. Roubar, eu sei que ele não roubou. Nem meteu um banco, entendeu? Mas Deus abençoou a vida dele. Amém? E ele fala, gente, pastor, só tinha 20 centavos, mas eu dei com alegria. Por isso que aqui ninguém fala, gente, Deus tem suprido a necessidade da igreja por tua causa. Está entendendo, vendo? Ele tem aberto locais, tem abençoado vidas, socorrido vidas, sabe? E Deus vai continuar abençoando tua vida, dando graça, dando alegria. E o teu serviço ao Senhor também nos ajuda, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Estou sendo claro aqui, gente? Sozinho nós não vamos a lugar nenhum. A igreja somos nós. Fala com o irmão que está ao seu lado. Você é parte dessa igreja, é membro do corpo dessa igreja. Você ajuda a sustentar esse ministério aqui em outro lugar, amém? Socorrer o pobre necessitado. Então Deus está vendo isso. Amém? Amém? Então vem aqui com gratidão, agradecido. Senhor, obrigado pela vida e perdão dos meus pecados e por aquilo que o Senhor tem feito. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente.